Oi pessoal, aqui é o Elbi e agora a gente vai continuar estudando sobre organelas citoplasmáticas e agora a gente vai estar vendo os ribossomos. Bom, ribossomos são aqueles pontinhos pretos que você vê em qualquer foto ou esqueminha que colocarem para você de uma célula. São aquelas bolinhas pequenininhas, aqueles pontinhos que vão aparecer ali dentro do citoplasma e que a gente aprendeu desde lá do fundamental que aquilo ali está ali para poder fazer síntese de proteína. Ok, vamos lá. Os ribossomos, então, eles ficam espalhados pela célula ou no citoplasma ou presos na membrana do retículo endoplasmático. A gente vai ver um pouquinho sobre isso daqui. Então, olhando para esse esqueminha, quando dentro da célula você tem lá o núcleo, dentro do núcleo o nucleolo, o núcleo, a membrana nuclear ou a carioteca, ela faz dobras gerando o retículo endoplasmático. A partir do momento que ela fez dobras para fora do núcleo, formando o retículo endoplasmático que espalha para todo o citoplasma, você vai tendo ribossomos grudados nele, numa porção de determinado ponto para frente, param de se grudar ali, como a gente vai ver quando a gente for estudar retículo endoplasmático. Então os ribossomos eles estão ou espalhados ou presos na membrana do retículo. Agora eu queria contar uma coisa para vocês. Vocês começaram a ver desde o fundamental o ribossomo desenhado bonitinho assim, ó. Duas bolinhas grudadas uma na outra, ou então o mais bonito como esse daqui, certo? Você tem uma parte toda torcidinha aqui grudada na outra, liso, bonitinho, com um brilho, parece que tem um reflexo, é assim que aparece para vocês nos livros. Então eu gostaria de contar para vocês que o ribossomo não é assim. Assim é ilustrado para você aprender ribossomo, mas isso aqui é um ribossomo, ok? Ele realmente tem essas dobras e esse formato como aparecem aqui, na ilustração para vocês, mas ele não tem uma membrana em volta dele. Ele não é bonitinho e tem um reflexo ou tem um brilho. Não. Ribossomo é RNA enrolado em proteína. A gente estudou que DNA enrolado em proteína forma cromossomo, lá dentro do núcleo. No citoplasma, ribossomo é um RNA enrolado em proteína, moléculas de RNA enroladas em proteína. Se são moléculas enroladas, ela está enrolada como um novelo de lã. É isso que é um ribossomo. Se você for olhar isso num grande aumento, você vai ver como se fosse um cabelo todo bagunçado ali. E é isso mesmo. Só que ele é bagunçado de forma tão ordenada que cada fiapo daquele cabelo bagunçado, ele vai estar do mesmo jeito, no mesmo lugar, em todos os ribossomos. Ou seja, uma bagunça extremamente organizada. Por isso que ela é ilustrada sempre com formas parecidas. Então aqui eu tenho um esquema de um ribossomo, aqui eu tenho outro esquema de um ribossomo. Entenda, não tem membrana. Quando a gente fala a diferença de uma célula eucariota de uma procariota, que a gente fala que as eucariotas têm as organelas e as procariotas não, a gente coloca uma exceção, que nas procariotas eu tenho ribossomo. Pois é, ribossomo é uma organela não membranosa, ok? Por isso ela é a exceção ali. Como eu já disse, eles estão livres no citoplasma ou presos na parede do retículo endoplasmático, mas o papel deles vai ser o mesmo. Da agora para frente a gente volta a ilustrar ribossomo do jeito que vocês aprenderam no fundamental, porque é mais fácil desenhar e é menos confuso para mostrar o esquema. Basta vocês lembrarem que ele não é membranoso, ok? Mas vamos lá, se ele está preso ou separado, não importa. O ribossomo ele é um decodificador, ele é um leitor. A célula é comandada pelo DNA, mas o DNA não sai do núcleo para poder ir dar ordem lá fora. Ele fica lá no núcleo mandando as ordens para fora, lá para o citoplasma. E ele manda as ordens para fora através de um mensageiro, de um emissário, de um enviado por ele para levar essa informação lá para fora. E esse enviado é o RNA mensageiro. Então o RNA mensageiro sai do núcleo levando uma ordem do DNA, e essa ordem é o quê? É a sequência de uma proteína que vai ser fabricada. E essa ordem vai ser lida pelo ribossomo e decodificada. Ele vai traduzir essa ordem. E a tradução disso é uma proteína. A célula faz o que faz, quando faz e onde faz, através de proteínas. Tudo que você é graças à proteína. Tudo que você funciona é graças à proteína. Você é proteína, ok? Só que tudo é proteína e tudo funciona baseado em proteína, comandado por DNAs, que estão, moléculas de DNA, que estão mandando as ordens de fabricação dessas proteínas para elas fazerem as coisas acontecerem dentro da célula e no organismo. Quem traduz essa ordem e faz ela acontecer vai ser o ribossomo. Porque o ribossomo ele vai ler o RNA
que está vindo com a ordem do núcleo e vai fabricar uma proteína que vai fazer alguma coisa na célula. Ou para fora da célula e atingindo o organismo, ok? Bom, quando ele vai lendo o RNA, à medida que ele vai lendo o RNA, vai brotando dele a proteína que vai nascendo daquele RNA. Como? A gente vai ver em breve em síntese proteica, daqui a alguns módulos para frente. Mas essa proteína vai brotando do ribossomo, à medida que o RNA vai sendo lido, que é o ribossomo que anda pelo RNA. À medida que ele vai lendo o RNA, a proteína vai nascendo. Se o ribossomo está solto no citoplasma, quando o ribossomo terminou de ler o RNA e soltou a proteína, ela está solta no citoplasma. Se ele está preso na parede do retículo endoplasmático, que é o que esse esquema aqui ilustra, o ribossomo está preso na parede, o RNA vai sendo lido e a proteína vai nascendo, saindo da parte maior do ribossomo, e ela vai caindo dentro do retículo endoplasmático. Proteína caindo dentro do retículo endoplasmático, a gente aprendeu que o retículo ele serve para transportar substâncias pela célula. Que substâncias? Essas proteínas. O ribossomo produziu a proteína, ela cai dentro do retículo, o retículo transporta para onde precisa para continuar ou processando essa proteína e terminar essa proteína, ou para ela já desempenhar o seu papel. Ok? Os ribossomos, como eu falei, podem estar juntos ou separados, né? Eles podem estar no citoplasma ou soltos no citoplasma ou na parede do retículo. Independente disso, quando um ribossomo está lendo um RNA, ele não faz isso sozinho. Digamos que essa fita aqui seja um RNA. Um ribossomo começou a ler, ele caminhou um pouquinho, outro ribossomo também vai lendo, outro também vai lendo, outro também vai lendo. Você vai ter cadeias de ribossomos lendo o mesmo RNA. Então, uma ordem só que o DNA manda para a célula através de um RNA vão virar várias proteínas, porque você tem muitos ribossomos lendo. Isso aqui são fotos reais. Você tem isso aqui, ó. Você tem um RNA aqui que não dá para ver e um monte de ribossomos lendo esse RNA, cada um deles produzindo uma cópia daquela proteína. Aqui eu tenho a mesma coisa, eu tenho vários ribossomos e aqui, se você tiver muita fé, você vai ver o ribossomo do jeitinho que é ilustrado nos seus livros, uma bolinha maior presa numa bolinha menor, tá? E o ribossomo vai lendo e vai produzindo proteína. Dê uma olhada. Essas fitas que estão saindo dos ribossomos são as proteínas que estão nascendo ali. Dessa forma, quando você olha uma imagem como essa, você sabe onde é o início e onde é o final do RNA mensageiro. O início é lá, onde as proteínas que estão brotando estão menores, e o final é aqui, onde as proteínas estão maiores, porque à medida que ele vai lendo de lá para cá, as proteínas vão aumentando. Quando chega aqui no final, ele terminou de ler o RNA, a proteína está pronta, solta. A proteína é uma fita de aminoácidos encaixados que ela vai se enrolar, ficar no formato que ela precisa para funcionar, e aí está pronto. Ok? Os ribossomos, eles se originam no nucleolo. A gente aprendeu isso. E então agora vamos falar um pouquinho. Nucleolo, diferente do que os desenhos de livros fazem a gente acreditar, não é uma organela dentro do núcleo. Não é uma bolinha com uma membrana dentro do núcleo. Não, nucleolo é um lugar. Nucleolo não é uma organela, não é uma entidade. Ele é um lugar. Então, se você olha para uma foto de nucleolo, é esse daqui. Não existe membrana em volta, nada. É simplesmente um lugar mais escuro no núcleo, onde você tem uma concentração maior de coisas ali. O que são essas coisas? Você tem muito RNA ribossomal sendo fabricado. Se o DNA consegue mandar um RNA mensageiro lá para fora e um monte de ribossomos lerem isso para produzir proteína, a célula precisa de muito ribossomo, mais até do que os RNAs mensageiros. Então, o que a célula vai mais produzir é ribossomo. Por isso que a região mais escura no núcleo é onde está sendo produzido muito RNA ribossomal. Mais uma informação, o ribossomo é fabricado de RNA. Ele é um leitor de RNA lá no citoplasma, quando ele está pronto, enrolado em proteína, mas quando ele foi fabricado, ele também é feito de RNA. Então, o RNA é fabricado no núcleo para ir para o citoplasma, para enrolar em proteína, para virar ribossomo, para ler RNA, para fabricar proteína. Ok? Então, o lugar escuro dentro do núcleo de maior concentração é o nucleolo, que é onde o ribossomo nasce. E por último, quando o ribossomo, isso aqui de novo uma ilustração bonitinha, mas só ilustrativa de um ribossomo. Eu tenho uma parte menor, que é uma molécula de RNA enrolada em proteína. Uma parte maior, que é uma molécula de RNA enrolada em proteína. E um RNA passando, sendo lido por esse ribossomo. Ele passa entre as duas partes, a maior e a menor. E à medida que vai passando e sendo lido, o como a gente ainda vai ver, na parte maior dele, os aminoácidos vão entrando e vão se encaixando
na ordem certa que eles precisam estar para a proteína que está sendo fabricada por esse sistema venha a existir. Então, a parte de encadeamento dos aminoácidos, ela acontece na subunidade maior do ribossomo, na parte maior do ribossomo. Ok? Então, em breve a gente continua esse assunto.